Olá, tudo bem? Esse debate da moeda é um debate importante para a gente definir exatamente o que é o peso doméstico e o peso externo do comportamento da moeda numa determinada janela de tempo. Esse debate, na verdade, ele é bem delicado, tá? A gente já observou isso em diversas economias que nós temos tido cobertura nos últimos anos. E existe uma certa predisposição, um certo cacoete dos analistas domésticos a sempre achar que eventos internos são muito mais relevantes do que eventos externos. E isso é natural, nós estamos dentro do problema. Então, nós tendemos a dar importância a determinadas questões que analistas estrangeiros e quem compra e vende moeda estando fora da fronteira acaba nem percebendo. Essa predisposição a superestimar o interno ocorre em vários lugares. A gente já viu isso acontecendo nos debates de moeda na América Latina, no México, no Chile, na Argentina, no Peru, na Colômbia. Já vimos isso acontecendo na África do Sul, já vimos isso acontecendo no leste europeu. Isso é natural. Né? O que nós precisamos fazer, de fato, é arrumar algum jeito de limpar esse debate e separar, de fato, o que é o mundo mexendo do que são questões idiosincráticas do nosso país. Nós desenvolvemos há muito tempo um modelo que permite que nós calculemos, numa determinada janela de tempo, qual é a contribuição para a mudança da moeda de fatores externos, do diferencial de juros e de fatores domésticos. O determinado período de tempo é importante, porque a depender da janela que nós usamos, a combinação dessas três coisas vai acabar sendo diferente. O que elas são, de fato? Quando a gente fala de fatores externos, nós estamos discutindo coisas como preços de commodities, no caso brasileiro, como somos exportadores líquidos, quando as commodities aumentam, a nossa moeda fortalece, juros longos americanos ou quaisquer outras métricas de percepção de risco global, sempre que essas métricas sobem, tende a enfraquecer a nossa moeda, e a própria posição global do dólar, o que contra outras moedas não só desenvolvidas como emergentes. E sempre que o dólar fortalece no mundo, a nossa moeda, como todas as outras moedas, acaba enfraquecendo. Quando falamos do diferencial de juros, as pessoas usualmente pensam na diferença entre a taxa Selic e uma Fed Fund americana, que são taxas referenciais. Mas na prática isso não é tão interessante, até porque elas têm pouca variação, elas mexem em escadinhas, né, de acordo com as decisões de política monetária que são tomadas em ambos os países. Nos nossos modelos, o que a gente acaba usando são diferenciais de juros dos juros de mercado de um ano. Então, é o juro de um ano americano comparado ao juro de um ano brasileiro. E quando nós falamos de questões domésticas, como é que a gente iria medir isso? O princípio inicial, né, a primeira coisa que as pessoas pensariam seria uma coisa como o risco Brasil, num determinado horizonte de tempo, seja de um ano, de 5 anos ou de 10 anos. Mas tem um perigo aqui, porque nem sempre um movimento do risco Brasil está associado a uma questão estritamente brasileira. Por exemplo, se acontece algum evento no mundo que aumenta a aversão a risco, seja nos países desenvolvidos, seja nos países emergentes, nós podemos ter um movimento do risco Brasil que nada teve a ver com uma questão interna. Então, exige-se uma certa manipulação, econometria, um bando de números, contas, estatísticas, para limpar do risco Brasil o que é efetivamente a sua componente doméstica, limpando, portanto, coisas internacionais que afetem o seu comportamento. Quando trazemos isso para o nosso debate, nós conseguimos calcular a contribuição numa determinada janela de tempo para o movimento que ocorre na moeda de cada uma dessas componentes. As questões domésticas, as questões externas e o diferencial de juros. Vamos aplicar esse debate a uma coisa prática. No final de março desse ano, a cotação da nossa moeda estava em R$ 5,05 para $1. E hoje, dia 14/7, está em R$ 4,79 para $1. Nesse período, nós tivemos uma série de avanços, principalmente de matéria institucional no Brasil, com o início da aprovação do novo arcabouço fiscal, o início da aprovação da reforma tributária e uma série de mudanças na estrutura da economia que mostraram que o crescimento desse ano seria mais forte do que nós imaginávamos a princípio, especialmente devido a uma importante safra agrícola que ocorre no primeiro trimestre e tem alguns efeitos ainda sendo observados no segundo trimestre. Todas essas notícias, de forma genérica, são positivas e estariam, para os desavisados, ou pelo menos em primeira visão, na raiz desse desempenho estelar da moeda, que vem de 5,05 para 4,79.
Se nós fazemos a conta, no entanto, o que nós observamos é que a parcela doméstica de fato ajuda, mas a questão internacional domina o movimento da moeda. Ou seja, se pegarmos nessa janela, né, esses mais ou menos 25 centavos que tivemos de fortalecimento da moeda, nós teríamos 80% deles vindo do mundo, 40% deles vindo da questão doméstica. E aí você para e pensa, isso soma 120%, não soma 100%. Por quê? Porque, na verdade, nós temos que descontar uma grande diminuição do diferencial de juros que ocorreu nesse período, que faria tudo mais constante, com que o capital tivesse menos atratividade a entrar no Brasil e, portanto, levasse a um enfraquecimento relativo da nossa moeda. Esse resultado é pouco intuitivo a princípio, mas, na verdade, é bem robusto. O que acontece sempre no comportamento da moeda brasileira é que o mundo domina e a dinâmica global, por ser a mais importante, é o que determina, de fato, as cotações da moeda em horizontes mais longos. Então, em resumo, guardem essa frase. É o global que determina, mas é o doméstico que tempera. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal e acompanha os conteúdos que a BRCG tem disponibilizado nas redes sociais. Até mais e até a próxima.